Olha, vamos então agora voltar a falar que a Guarda Costeira realmente dos Estados Unidos cercou mais um petroleiro considerado clandestino na costa da Venezuela. O navio não parou depois da abordagem e a perseguição está em andamento. Essa embarcação navegava em direção à Venezuela para carregar petróleo quando foi cercada pela Guarda Costeira americana. Segundo autoridades dos Estados Unidos, o petroleiro faz parte de uma frota clandestina usada para driblar sanções internacionais. O navio não obedeceu a ordem de parada e, por isso, a perseguição continua em águas internacionais. Washington afirma que a carga estaria ligada ao Irã e que a venda desse petróleo ajuda a financiar atividades consideradas terroristas. Se a apreensão for confirmada, será a segunda em 2 dias e a terceira em menos de 2 semanas, envolvendo navios ligados à Venezuela. No começo do jornal, Giovana, eu conversei com o economista Rodrigo Simões, falando um pouquinho mais sobre esse lado econômico do impacto do petróleo. Agora, eu gostaria de falar com você, abordar a questão como que ficam as relações geopolíticas e como que essas ações dos Estados Unidos podem, inclusive, agravar conflitos em andamento. Bom, na medida em que os Estados Unidos passam a ter um papel intervencionista, até mesmo em águas internacionais, a gente passa a questionar todo o nosso direito internacional, sobre tudo, na verdade, não apenas sobre o comércio, mas também sobre os direitos à guerra, por exemplo. E isso cria uma certa tensão no cenário internacional, na medida em que os países não sabem mais em que acreditar nessa ordem internacional. E isso também nos coloca uma pressão sobre as outras grandes potências, porque se os Estados Unidos passam a ser mais intervencionistas, não apenas ali no seu estrangeiro mais próximo, mas também em outras regiões do mundo, isso pode forçar com que outras grandes potências também se sintam pressionadas justamente a se tornarem mais intervencionistas. Eu estou falando principalmente da China, da Índia ou mesmo da Rússia. Então, a gente tem visto agora o início de um desbalanceamento total do sistema, na medida em que os Estados Unidos passam a ser muito mais agressivos na sua política externa. E com relação a esses navios petroleiros, a gente já conhece, na verdade, esse histórico, né, de navios que navegam justamente ou sem bandeiras ou com bandeiras clandestinas. Isso não é uma novidade. No conflito da Ucrânia, isso tem sido bastante recorrente no caso da Rússia e agora na Venezuela também. Então, pode ser que isso não apenas eleve o preço do petróleo, como também cause uma certa disputa geopolítica em regiões que ou esse petróleo deveria chegar, ou mesmo no próprio continente latino-americano, na medida em que a Venezuela passa a ser uma fonte de instabilidade.